bem? Estou aqui, assim, desta forma bem ao natural. Cheguei em casa agora há pouco do trabalho, tô bem acabada. Hoje estou gravando esse vídeo numa sexta-feira, então semana puxada. E como vocês sabem, eu cheguei em casa à tarde. Hoje os meninos ainda não chegaram, eles foram na casa da minha sogra e ainda não chegaram. Tô aproveitando então pra gravar esse vídeo. Tô aqui, ó, do jeito que eu cheguei, com as minhas tatuagens que os meus alunos fizeram, meus alunos não, minhas crianças fizeram em mim tatuagem. Então tô aqui toda tatuada e vim aqui bater um papo com vocês. Na verdade é um vídeo que já me pediram várias vezes e sempre me pedem de papo de pro. E eu acho muito bacana compartilhar porque é um vídeo que tem mudanças ao longo dos anos, ao longo do tempo, e eu acho bacana a gente compartilhar. Então, hoje o bate-papo é sobre planejamento. Como eu faço meu planejamento, onde eu me baseio, como é feito, se é um planejamento que a escola faz, se é um planejamento pessoal, planejamento anual, enfim, vamos falar sobre planejamento. Bom, então vamos lá. O planejamento é um aspecto que eu considero de extremíssima importância para qualquer professor. Eu acho que é através do planejamento que a gente coloca, né, tudo aquilo que vai ser trabalhado, que a gente se organiza, mesmo que já, né, vou entrar nesse assunto então, mesmo que a gente saiba que o planejamento, principalmente na educação infantil, então lembrando, eu sou professora de educação infantil, então a minha experiência vai se basear no trabalho com educação infantil. Então, a gente sabe que um planejamento, ele não é fixo, ele é sempre flexível. Então, a gente precisa contar com isso. Mas ele é um norte, ele é um guia, ele auxilia a gente no nosso processo pedagógico e ele é um suporte muito importante para a nossa prática, né? Cada escola tem uma forma de lidar com planejamento. Hoje em dia nós temos muitos documentos que baseiam, que nos norteiam, e aí vai de cada escola, né, aprofundar, criar aí suas estratégias. Na prefeitura, como é que acontece? Até pouquíssimo tempo atrás, o planejamento ele era feito de forma segmentada, então a gente tinha o planejamento, no meu caso, que é da EMEI, que são crianças de 4 e 5 anos, né? A gente tinha o planejamento segmentado em infantil 1 e infantil 2, então cada infantil tinha o seu planejamento e ele era subdividido nas linguagens, então eram 7 linguagens e aí em cada linguagem a gente especificava em tópicos os conteúdos a serem trabalhados no decorrer do ano com as turmas. Durante muito tempo foi assim e até pouquíssimo tempo esse era o planejamento. Eu acho que eu já tenho vídeo sobre isso aqui, eu gostava de separar o meu planejamento por ano, então eu ia colocando alguns tópicos, eu tinha uma tabela com os quadrados de cada mês, e aí eu ia colocando os tópicos a serem trabalhados, e a gente costumava se basear muito também nas datas comemorativas, então a gente já separava o mês de junho para fazer atividade de festa junina, o mês de maio para o Dia das Mães, o mês de abril do índio, né? A gente tinha, né, essa perspectiva de trabalho. E as coisas mudaram, graças a Deus. É como eu sempre digo, graças a Deus que nós somos seres humanos e que nós temos essa capacidade incrível de se aprimorar, de rever, de mudar ideias e conceitos e de aprofundar. Então, cada vez mais a gente vem estudando sobre educação e a gente tem aí hoje materiais muito interessantes que baseiam a nossa prática. Então, hoje em dia a gente não se baseia mais nesse tipo de planejamento, isso daí já caiu por terra. Recentemente a gente teve aí alguns documentos que foram lançados. O maior deles, que é a nível federal, é a Base Nacional Comum Curricular, que ele é um documento gigantesco e ele versa sobre a educação infantil até o ensino médio, então ele é toda a educação básica e é um documento que vem trazendo algumas novidades, principalmente para algumas escolas ou para alguns tipos de visões que a gente tem por aí. Mas ele é um documento, como o próprio nome diz, ele é básico, ele é a base.
e aí cada escola vai aprofundar. Então, a gente tem agora na prefeitura, a nível municipal, o currículo da cidade. Então, a gente tem um documento que ele é específico para o trabalho do município, digamos assim. E agora, esse ano de 2019, nós tivemos o lançamento do currículo da educação infantil também. Então, pela primeira vez, eu acredito que nós temos um documento bem extenso e bem denso que versa sobre bastante coisa sobre educação infantil. Até então, nós tínhamos documentos muito separados, a gente tinha orientações, a gente tinha o currículo integrador, que na verdade o currículo integrador é um dos que mais trazem pra gente um pouco de conteúdo mesmo. Eu até peguei aqui, só pra dar um exemplo pra vocês, são documentos que eles estão disponibilizados no portal da SME, da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Educação, mas eles são documentos... Por exemplo, esse aqui é o currículo integrador. Tá vendo? É um documento bem simples, se você vai ver, mais educação, tecnologias. E, como eu falei, o currículo integrador é um dos documentos que ele mais versa especificamente sobre dia a dia da educação infantil. Então, a gente fala de tempos, espaços, organização de materiais, a gente tem ações que para serem colocadas em práticas, tal. Então, na verdade, é um documento, ele é pequeno, mas ele é muito importante. E, entre outros, né? Porém, esse ano a gente, com o currículo, eu não tenho... na verdade, aqui eu tenho as versões iniciais dele, não tenho a versão final que foi lançada, que a gente tá esperando, porque a prefeitura mandou um para cada educador e eu estou aguardando chegar na minha escola. Mas eu tenho aqui as versões teste deles, que a gente já leu e estudou. Mas, enfim, esse é um documento que ele consegue aí nos dar uma enorme base para trabalhar. Então, eu acho que, primordialmente, o nosso planejamento deve se basear por ele. Só que ele é um documento que ele não traz mais linguagens e tal. Então, quem é professor aqui, vai lembrar que a gente fazia, a gente colocava até em quadradinhos, cada quadradinho era ou de um horário ou de uma linguagem a ser trabalhada, né? Hoje em dia, isso não existe mais, ou não deveria existir, porque hoje, se a gente for parar pra pensar, todos os momentos, principalmente na educação infantil, tá? Lembrando da educação infantil. Todos os momentos, eles transcendem qualquer linguagem específica que você tenha pensado. Então, eu pensei no momento de roda de conversa para a linguagem oral. Mas numa roda de conversa, você não trabalha só a linguagem oral, você pode trabalhar todas as linguagens. Então, hoje em dia, a gente não tem mais esse planejamento fixo, delimitado. E... a partir desse ano, nós temos agora uma nova nomenclatura para o nosso planejamento, que são as cartas de intenções. Então, hoje, cada professor, cada professora precisa escrever as suas intenções, não é fazer o seu planejamento. Então, a gente faz uma carta, colocando nessa carta as nossas intenções enquanto professor e professora. E ela é uma carta que ela não se finaliza quando a gente termina, né? Ela... prossegue aí pro ano inteiro e a gente vai incrementando ela. Inclusive, eu tô com a minha aqui. Nós temos aqui também, trouxe um documento, na verdade é uma normativa que nós tivemos em fevereiro desse ano, também tá disponível na internet, e essa normativa fala sobre os registros na educação infantil. Então, a gente tem aqui tudo que deve ser, ou que deveria ser executado em questão de registro dentro da educação infantil. É muito interessante, vale a pena a leitura. Mas enfim, vamos lá. Nós temos aqui a nossa carta de intenção, essa é a minha, e ela nasceu desse mapinha, desse esquema, na verdade, né? E dele eu fiz uma carta, e como o próprio nome diz, é uma carta mesmo, e que foi entregue para gestão, e nessa carta a gente tem a nossa... na verdade, a gente coloca em palavras aqui o que a gente espera, né? Então, eu não vou ler para vocês, porque afinal são 4 páginas, e ela não termina aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu conto um pouco da minha trajetória e eu conto no que eu me baseio para fazer o meu planejamento. Então, vamos lá.
primeiramente, a gente sempre tem aquele nosso planejamento que já é meio moldado na nossa cabeça. Adaptação, início de ano, a gente vai meio que separando os temas. E eu continuo fazendo um planejamento meio que subdividido em temas. Mas eu acho que eu vou falar em palavras principais, que é o que tá aqui dentro da minha carta. E vou tentar explicar pra vocês como que é feito o meu planejamento. Então, ele começa com expectativas. Expectativas essas que são as minhas, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto professora, as expectativas das minhas crianças, então isso é colocado para elas e elas contribuem com as expectativas delas, e isso é anotado e isso vira planejamento. Então a gente tenta colocar todas as ideias delas e sugestões e sonhos dentro do nosso planejamento e também, e por que não, das famílias. Famílias que carregam consigo tantas expectativas, né? E colocam na escola tanta responsabilidade, por que não entender essas expectativas e tentar colocar elas no seu planejamento? Eu acho que isso acaba também fazendo um papel de formador. Nós formamos famílias quando deixamos elas participarem do processo, né? Então, isso foi feito também numa reunião de famílias, né? A reunião das famílias, pelo menos na minha turma, eles ajudaram com essas expectativas e isso virou uma parte do planejamento. Depois disso, a gente realmente pensa no que é significativo para aquela criança, para aquele grupo. A gente entende aquele grupo, a gente sente aquele grupo, a gente traz aquilo que a gente acredita como significativo para nossa turma, que tem uma identidade única, né? Por isso que, por mais que nós tenhamos várias turmas da mesma faixa etária na escola, nem sempre o planejamento de um vai ser igual ao do outro. A gente pode ter, e é legal que a gente tenha ideias parecidas, formas de trabalho parecidas, mas o planejamento, ele é individual para cada turma, né? Eu gosto muito de trabalhar com projetos, então eu acredito que eles são dinâmicos, que eles são significativos, mas assim, tomando muito cuidado para não transformar tudo em projeto. Então, assim, o projeto do Dia do Índio, entendeu? Essas coisas que não existem mais, essas coisas que não fazem mais sentido e significado para a criança. Mas, assim, a gente tem alguns projetos gerais que duram, às vezes, o ano inteiro. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Empréstimo de livros ou biblioteca circulante. A gente tem mascote de turma, na verdade a minha turma tem um mascote e ele faz parte de um planejamento, de um projeto, ele tem uma intenção pedagógica por trás. A gente tem os cantinhos ou os centros de interesse, né? E isso também é parte de projeto, isso trabalhado a fundo na nossa escola, ou pelo menos na minha turma, né? E a assembleia. A assembleia é um momento semanal que existe durante o ano inteiro e que também vira um projeto, porque ele acontece de uma forma sistemática e aprofundada. Daí a gente vai trazendo outros temas. Na verdade, a gente vai pegando alguns temas e encaixando eles nos projetos e os projetos neles. Então, é uma coisa que se interliga, que se interrelaciona e que transcende qualquer coisa específica. Então, hoje em dia não tem mais o português, matemática, não tem muito isso. Eu costumo dizer que numa simples chegada do professor na sala de aula e organização da rotina, a gente já consegue trabalhar todas as linguagens. Então, se for por aí, o dia podia acabar por aí, né? Então, a gente tenta colocar todas as ideias de uma forma que elas aconteçam de uma maneira dinâmica. Então, existe sim um horizonte aonde a gente quer chegar, existe, né, uma linearidade, acho que é assim que fala. Existe uma linha de raciocínio para que a gente siga, para que a gente leve o nosso planejamento, mas que no meio dela podem acontecer desmembramentos de acordo com as necessidades. Uma outra coisa é a organização da rotina, e aí eu vou fazer um vídeo específico sobre a rotina da sala de aula, tá? Então, esse assunto eu não vou falar mais sobre isso. E aí, no final, né, depois que a gente fala de rotina, a gente
segue o barco. A gente vai pensando em como gerenciar todas as potencialidades que a gente tem. Então, a gente procura envolver família, comunidade, todos os profissionais da escola. E é muito difícil, em um vídeo, por exemplo, explicar e fazer com que quem esteja assistindo entenda a profundidade, a grandeza que é o dia a dia dentro de uma escola. Quando o professor tem uma intencionalidade bem clara, isso é muito, muito, muito importante, tá? Então, o planejamento, de forma geral, ele é feito assim. E aí, vem a parte prática da coisa, né? A parte prática da coisa é quando a gente pega o nosso semanário, diário de bordo, caderno de registros, isso aí vai do nome que você quiser dar, e a gente coloca em prática tudo isso. Então, eu já mostrei o meu semanário em vídeo pra vocês já sabem como é que é. Eu chamo de semanário porque acho que é a primeira palavra que vem na minha cabeça, mas ele é um diário de bordo, um caderno de registros, enfim. E aí, nele, contém toda a alma do negócio. Então, é nele que a gente tem desenhos de alunos, a gente tem bilhetes que faltam colar, para quem faltou, a gente tem post-its com lembretes e a gente tem todo o nosso planejamento. E eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que eu costumo fazer, tá? Quem viu o esquema dele, eu não vou mostrar ele parte a parte, mas ó, ele preenchido fica mais ou menos, né, assim. Então, a gente tem planejamento da semana, a gente tem fotos e registro, né, por escrito, e aí cada professor tem a sua forma, a sua maneira. Eu costumo registrar diariamente e as fotos são semanais, então cada semana tem um aglomerado de fotos. E o planejamento semanal, como vocês podem ver, ele é apenas dividido por dias, ele não tem outras subdivisões, apesar de termos uma rotina, que a gente vai conversar em outro vídeo, as coisas podem mudar. Então, a gente tem coisas que são transferidas, coisas que não aconteceram, né? E por aí vai. Como é que eu faço esse planejamento? Então, vamos lá. Eu vou chegar aqui próximo da data que nós estamos hoje. Eu procuro, toda sexta-feira, sentar e realmente colocar no planejamento. Então, hoje é sexta-feira e eu fiz isso. E está aqui, ó. Então, todo o meu planejamento para a próxima semana está aqui. E ele tá a lápis, porque ele muda bastante. E conforme eu tenho ideias, as crianças vão me dando sugestões, eu vou anotando ou nessa parte de observações, ou num caderno à parte que eu tenho, que é só para anotações corridas, ou até mesmo no celular. E eu vou colocando a lápis nos dias que eu acredito que eles cabem. E aí depois eu vou reajeitando, apago, transfiro, mas eu gosto de toda sexta-feira sentar e organizar a rotina da próxima semana, né? Então, é assim que eu procuro fazer o meu planejamento. Então, vamos supor, projetos que eles já estão em andamento e que tem uma coisa contínua, já estão descritos nas datas que acontecem. Então, por exemplo, nós temos todos os dias roda de conversa, porém, cada dia é organizado de uma maneira diferente. Então, segunda-feira é uma roda sobre o final de semana. Terça-feira, brincadeira. Quarta-feira, brincadeira. Quinta-feira é empréstimo de livros e sexta-feira a gente faz o sorteio do mascote para ver quem é que vai levá-lo para casa. Então, são momentos fixos, mas que podem sim mudar. E também a questão das atividades mesmo. Então, assim, a gente tem assembleia toda quarta-feira, então ela fica registrada aqui. A gente tem cantinhos todas as terças-feiras, então já fica registrado aqui. A gente tem um projeto em andamento, ele já fica registrado aqui. E assim, e os outros dias, eles vão se moldando conforme a necessidade. Lembrando que sempre pode haver mudanças, tá? Então, eu gosto de me planejar assim pra ter um horizonte, pra ter um foco, né? E assim, o meu planejamento é feito assim, conforme eu for tendo ideias, eu vou anotando, eu vou encaixando, eu vou apagando, eu vou reajustando, mas esses são assim, digamos que os projetos
principais, né? E aí a gente traz alguns conteúdos que eles se desmembram em outros mini projetos ou sequência de atividades, e aí por aí vai. Então, por exemplo, na minha turma a gente trabalhou a questão dos nomes, nome próprio, nome do colega, nome de familiar, e disso a gente desenvolveu inúmeras atividades e vamos continuar desenvolvendo até o final do ano. A questão de identidade, o eu, o outro, a questão do nome da turma, que também é uma identidade, isso vai ser trabalhado através de um projeto muito bacana, que depois eu até pretendo compartilhar com vocês. Sentimentos, sentidos, o pertencimento, o eu no mundo, né, e no lugar onde eu vivo, no meu contexto, a questão cultural, brincadeiras, patrimônios cultural, arte, e aí vem sustentabilidade, horta, nossa escola tem horta, e aí assim, gente, disso daqui a gente pode trabalhar com muitas coisas, então a gente já pode numa simples tarefa de contagem de tampinhas, vamos supor, a gente faz um gráfico, a gente aprende como que funciona. Então são coisas que vão além de uma simples atividade que é dada para a criança, tá? Eu procuro sempre oferecer bastante coisa para elas, nada é exigido, nada é forçado, nada é copiado, ou, sabe, isso não tem significado para criança. Então a gente sempre tá fazendo um registro, eles têm caderno para fazer desenhos, às vezes são desenhos livres, às vezes a gente tem um direcionamento. Eu acho que já é uma fase onde eles podem ter esse tipo de contato, mas o nosso planejamento ele se baseia praticamente todo através do lúdico, através da brincadeira. E até para as próprias crianças, às vezes, isso é difícil de entender, que você desenvolvendo uma brincadeira ali, você tem uma intencionalidade e eles não entendem aquilo como uma atividade, né? Então, isso é uma coisa que a gente também precisa trabalhar com as crianças. Mas, assim, o planejamento, ele é isso. Então, ele se baseia nos documentos oficiais, mas ele se baseia naquilo que você traz, nas suas intenções, por isso, as cartas de intenção, e naquilo que você vai construindo no decorrer do ano com as suas turmas, né? Ou com a sua turma ou com as suas crianças. Espero que vocês tenham chegado até aqui desse vídeo. Eu tenho muita coisa para falar sobre isso, por isso que eu desmembrei entre planejamento geral, planejamento de rotina, planejamento da minha rotina enquanto professora. Vai ter muito vídeo por aí sobre isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, alguma dúvida sobre esse tema, por favor, me deixem aqui. Vocês sabem que meu maior prazer é compartilhar um pouco sobre a minha profissão, sobre a minha vivência, sobre aquilo que eu amo fazer. E também aproveitem para seguir o Instagram de Menina Mãe, e lá eu tenho postado sequências de atividades que eu faço com as crianças, um pouquinho, assim, uma amostra bem pequenininha daquilo que é desenvolvido em sala de aula, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!